Eu estou aqui com a Ida Maria de Jesus, que é presidente do Sindicerme, é o sindicato, é isso, Ida? Me ajuda aí. Sindicato Unificado dos Servidores Públicos Municipais da região aqui do nosso Brejo da Paraíba. Ida, eu vou querer só aqui o seu bom dia, os seus cumprimentos, para que a gente entre nesse assunto, mas antes da gente começar a entrevista, eu vou trazer a fala do professor Tony, que é presidente do Sindicato dos Professores aqui da cidade de Guarabira, que fala também sobre esse assunto, esse tema que a gente vai abordar a partir de agora, que é a sobra do Fundeb de 2021. Ida, seja bem-vinda, obrigada por atender esse convite nosso. Então, muito bom dia, Michele, bom dia a todos os que acompanham, os telenautas, e tudo mais. É um prazer, uma satisfação estar com vocês, sabendo que você está se recuperando melhor ainda, Sim, sim. Graças a Deus. Então, estamos aqui para dialogar a respeito do assunto e convidar a todos, que estão aí nas redes sociais para ficar um pouquinho mais conosco aqui, para se inteirar deste assunto. Pois é. Antes da gente começar, deixa eu colocar o vídeo do professor Tony, que também atendeu ao pedido nosso, e a pergunta foi o seguinte: como é que está essa questão da discussão das sobras do Fundeb 2021 com os professores de Guarabira e o atual prefeito Marcos Diogo? Michele, quanto a essa questão do rateio do Fundeb, nós estamos acompanhando desde 2017 a evolução dos recursos do Fundeb para o município de Guarabira. Em 2017, Guarabira recebeu 21 milhões. Ela poderia investir 60% desse valor com a folha, ou seja, 12 milhões e 600 mil. Só que Guarabira investiu 19 milhões, ou seja, ela investiu 88%. Em 2018, ela investiu com a folha de pagamento 96% do Fundeb. Em 2019, 97%. Em 2020, 98%. Em 2021, Guarabira vai ter um acréscimo mais ou menos aí de 8 milhões de reais no Fundeb. Só que a folha também vai aumentar, também aumentou a folha de pagamentos. Em média, Guarabira gasta 98%, então com o aumento dessa arrecadação do Fundeb, como pode observar, até julho, Guarabira consumiu 13 milhões e 500 mil. Mantendo essa projeção, chegará em torno de 23 milhões de reais, enquanto que os repasses do Fundeb chegará em torno de 31 milhões. Portanto, se confirmando essas projeções, a folha de pagamento consumirá do Fundeb 74%. Então, se o mínimo é 70%, nesse cenário aí, nós não vislumbramos perspectiva para a sobra do Fundeb. Como Guarabira já vem investindo acima do mínimo, então dificilmente chegará final de dezembro com recursos sobrando para rateio do Fundeb. Nós gostaríamos que tivesse essa sobra, para que pudesse repartir para os professores, mas infelizmente com essa folha alta, com os investimentos que Guarabira já vem fazendo desde 2017, que nós vamos acompanhando. Quem quiser pegar esses dados, é só acessar a página do Tribunal de Contas, que vai verificar esse levantamento que nós fizemos aqui. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma defesa da Prefeitura, pelo contrário, nós estamos investigando, por isso que nós acessamos o SAGRE, verificamos todas as informações. Muito bem, tá aí a fala do professor Tony, que é presidente do Sindicato dos Professores do município de Guarabira, e da discussão agora é entre a gente aqui. A gente sabe que muitos professores de muitas cidades estão querendo aí essa sobra, ter direito a essa sobra do Fundeb, ao rateio das sobras do Fundeb. Então, Michele, é o seguinte, desde o início do ano, que a gente tem conhecimento de que os recursos do Fundeb iriam ser acrescidos, E em complementação do VAF, do VAT,
né, que são complementações que veio com essa nova lei do novo Fundeb. Porque até 2020 era o antigo Fundeb, né? Hoje a gente está com o novo Fundeb e houve grandes mudanças nesse Fundeb. Então, com essa lei, veio a questão para os gastos, né? O mínimo para os gastos, que é de 70%. Antes era 60%, até 2020. Então, para 2021, né, em diante, 70%. O mínimo que o professor, né, deve ser investido com o professor, ou seja, com a educação. Durante o ano todo. Durante o ano todo. Então, assim, neste ano, como há uma lei, né, também de 2020, a 173, que proíbe reajuste, né, proíbe as ascensões, proíbe contratos indevidos, proíbe uma série de coisas até 31 de dezembro deste ano. Então, se havia um acréscimo de 10% para ser investido na educação, na folha da educação, né? E se, por outro lado, existe uma lei que diz que não é proibido ter reajuste, então, como é que se explica esse gasto, esse aumento na folha? Né? Se eu ouvi bem o colega Tony falando, eu entendi ele dizer que houve um aumento na folha este ano. Este ano não tinha como ter aumento na folha. Entendeu? Está proibido por lei ter aumento na folha. Fazer contratações, inclusive etc. com contratos, não vamos generalizar os contratos, mas há tipos de contratos que sim, no caso a pessoa adoece, um efetivo, vai ter que se, né, contratar justificável. Mas, quando se contrata por se contratar, né, sem uma justificativa, a causa, então é uma contratação ilegal, porque existe uma lei que proíbe. Então, dá a entender para nós que está sobrando dinheiro em todos os municípios. Então, a gente começou essa política, esse trabalho, desde o início do ano, e aos senhores prefeitos, senhores gestores e gestoras, que há um acréscimo nos recursos do município, porém, eles fossem se organizando para, quando chegar no final do ano, fazer uma forma de divisão, através de abono, de 14º, 15º, enfim. Então, assim, alguns prefeitos já, né, com medo de fazer um gasto indevido ou investimento indevido. Eu digo investimento porque a educação a gente não gasta, educação a gente investe, claro. Foi o que o professor Nilton acabou de dizer, né, aqui. E, então, a gente pediu aos prefeitos que tivessem cautela com isso, porque nós estávamos de olho. Ou né? seja, vocês levantaram a bandeira logo no início do ano. Sim, sim. Todas as reuniões que eu tive com os prefeitos, eu sempre procurei informar. Olha, esse ano é um ano diferente. Esse ano vocês precisam gastar 70 com folha, e vocês não estão gastando 70 com folha porque vocês não teve como investir esses recursos proibidos por lei. E quando chegou no final do ano, agora, nesses últimos 2 meses, a gente vem fazendo reunião constante no município. E muitos prefeitos justificando que o recurso foi investido, que está investido. A folha sempre aumentou, passou dos 70. Ou seja, esse mesmo caso relatado pelo professor Tony, aqui em Guarabira, o prefeito de outras cidades também estão usando isso como justificativa. Alguns municípios, sim. Outros têm dinheiro em conta, certo? Outros têm dinheiro em conta porque, né, ficaram cautelosos, né, já pensando de ser cobrado, que vão ser cobrados. No caso, aqui em Guarabira, não tem recurso sobrando. Olha, assim, Tony falou que fez uma busca no Sagres, né? No Sagres é muito assim, né? Eu sempre peço a folha de pagamento analítica para a gente analisar se realmente aqueles investimentos que foram feitos estão dentro da legalidade. Porque o que acontece? Se o ano passado, você pega uma folha do ano passado, em dezembro, vou botar novembro, porque dezembro tem 13º, sempre é mais alto, não é? Você pega uma folha de novembro e você gastava 700 mil, e esse ano, em novembro, você está gastando 1 milhão e pouco na folha. Como é que aumentou tudo isso? Se você tinha uma lei que estava proibindo você investir em determinadas situações, entendeu? Aí, assim, como é que se explica isso? Aí a gente vai para a folha. Quando a gente vai para a folha, a gente vê que tem gratificações, e essas gratificações, qual é a legalidade dela esse ano? Se eu não posso estar reajustando o salário de servidor,
né? Quem é que faz com que gere esses recursos para o município, ô Michele? Não estão vendo, não estão vendo que os professores, viu, foi quem tá sustentando a educação dos municípios durante esses últimos 2 anos, do seu próprio bolso, Michele. Eles não estão vendo isso, não, entendeu? Eles estão achando que o professor está em casa sem fazer nada, ganhando no mole. Que eu já vi secretário de Educação dizendo isso. Entendeu? Eu digo, pelo amor de Deus, como é que você abre a boca para dizer um negócio desse com os professores que tiveram que investir do seu bolso em tecnologia, Michele? Eu pergunto a todos os professores, diretores de escolas particulares que passaram por aqui, todos eles têm uma resposta quase que unânime. Né? Começou a pandemia, aulas presenciais foram suspensas e eles tomaram a providência, né, em caráter de urgência, de equipar a escola com equipamentos digitais para que as aulas pudessem ser remotas. Por que na rede pública demorou tanto a fazer esse investimento? E se foi feito o investimento, mínimo, né? Mínimo. Não foi feito. Não foi feito. Não foi feito. Quem disser que foi feito, que apresente aqui. E eu vou estar para assistir, quero estar para assistir. Porque nenhum professor não recebeu sequer um tablet novo. Porque esse nosso celular, para baixar os aplicativos que a gente precisa usar, muitos não comportam. Isso, tiveram exatamente. que investir do seu bolso. Tiveram que comprar um notebook melhor para fazer pesquisa, para dar a aula que nunca deram na vida. Ou seja, os municípios não deram suporte aos Não professores. deram suporte. Encheram os professores de capacitação remota que mal alguns sabem utilizar para se capacitarem. Pelo amor de Deus, né? E se investir em Teve recursos muita enrolação públicos. de prefeitos nesses anos, Na nesses verdade, 2 anos da assim, pandemia? eu tenho dito o seguinte, eu sou professora também, e eu tenho dito o seguinte, olha, para justificar gasto dos meus recursos, me sacrificando, não vai não. Porque eu não vou assinar em lugar algum, certo? Que estou fazendo capacitação remota, me matando nas madrugadas para estudar, para justificar gasto do meu próprio dinheiro, do meu próprio salário. Não vou. Entendeu? E assim, muitos aconteceram nos municípios, essas formações E você dá essa para mesma investir. orientação aos professores? Você Eu dou. Na condição de presidente do sindicato? Eu dou. Não façam, porque é só para justificar os gastos dos recursos de vocês, com capacitação para vocês, sem vocês terem nenhum aparelho digno para acompanhar. Então, Michele, só para eu concluir essa parte dessa minha fala, que eu levo para todos os municípios, para tentar sensibilizar os senhores gestores, entendeu? As senhoras prefeitas. No palanque, todos eles são sensíveis, né? Mas quando chega atrás daquela cadeira, ou cadeira infeliz, são essas. Me Não, desculpa. infelizes são eles que mudam Porque, mesmo, olha, né? não, eu nunca Muda vi. até o semblante, né? Muda até o semblante. Não encara é uma mais importância. os professores, não olham. Né? Muitas vezes eu quero abrir uma fala com os gestores para a gente sentir o olhar deles para a gente se é verdadeiro, porque a gente conhece às vezes, né? Mas não olham para a gente, não encaram, não quer receber. Entendeu? Então, assim, a gente tem passado muita dificuldade, mas eu quero deixar aqui bem claro que os gestores que não sensibilizarem com a causa dos professores, o ano que vem eles vão ter o troco. De que forma? O ano que vem é ano de eleição, Michele. O ano que vem é ano de eleição. Esse povo só vê os professores, as pessoas parecem, como se só valesse o voto que tem. Então, se a gente só vale o voto que a gente tem, então, ano que vem, vão ter o pagamento. Porque cadê a sensibilidade? Cadê que não chegou nada para esses professores? Sem falar, viu? A gente só falou na mídia. Vamos falar na energia que está cara, que os professores pagaram do bolso dele para assistir os alunos, sábado, domingo, feriado, até a madrugada, os alunos mandando mensagem para a gente, certo? Falando de internet que não é barata. Tudo isso saiu do bolso dos professores para gerar esses recursos que o município recebeu esse ano. E com complementação. Michele, teve município que recebeu 4, 5 milhões a mais. E não sobrou um tostão para o professor? Para dizer, professor, está aqui, obrigada, está aqui seu Natal, um abono natalino, uma premiação que fosse. Era justo. Cadê a sensibilidade dessas Além pessoas? da conscientização dos professores sobre essa questão do rateio, né, da sobra do Fundeb 2021,
De que forma o sindicato está agindo nesse caso? Então, além das reuniões que nós estamos buscando, não é, com os prefeitos, dialogando com eles, a gente está fazendo um levantamento naqueles que liberaram as folhas, que tem uns que não liberam a folha de jeito nenhum. Por que não libera a folha de pagamento? Pois é, se não tem nada a esconder, né? Nós não podemos dar porque pode sair divulgando. Eu digo, você acha que uma entidade, um sindicato vai sair divulgando salário de servidor? É público o salário de servidor, né? Então, assim, a gente vai pedir judicialmente em alguns. Outros, nós temos a sensibilidade do legislativo, que está liberando para a gente as folhas. A gente está aí nas câmaras fazer o levantamento. Com esse levantamento, eu vou apresentar ao Ministério Público algumas agravantes que a gente, né, descobrir na folha. Vamos apresentar ao Ministério Público e eles que vão responder lá depois. Porque nós estamos querendo tão somente o que é nosso, certo? E dentro da legalidade. Ninguém está buscando o que é ilegal, não. Agora, se investiram de forma errada, eles vão mais na frente dar essa resposta, né? A justiça, porque não vai ser mais a mim nem aos professores. Você tem ido muito aos municípios conversar com os professores? Como é que tem sido essa conversa, especificamente sobre essa questão do rateio? Eu tenho ido muito aos municípios. Aliás, todos os municípios aqui, eu já fui 2, 3 vezes à Câmara, pedir ao Legislativo apoio, aos professores, que tem prefeito que não é sensível, não quer sentar com a classe. A gente vai ao Legislativo, entendeu? Pedir esse apoio, para que a gente tenha um diálogo com a gestão. E aí, alguns municípios têm, como eu disse a você, têm tido recurso, o prefeito tem dito que quer fazer o rateio, só quer arrumar a forma legal. Olha só, quer arrumar a forma legal. Agora, a forma legal qual é? Aqui, os prefeitos e outros governos fizeram no país como um todo. Aí, porque na Paraíba tem sido diferente, viu, Michele? Que o TCE, a CGU, que são órgãos, né, fiscalizadores, eles dizem que a previsão tinha que ser antes. Como o Estado, por exemplo. O Estado tem o 14º, 15º, né, está legalizado. E os municípios que pagaram anteriormente não foi legalizado, não? E não existe uma lei anterior que já legalizou isso, não? Muita burocracia, né? Muita burocracia, minha amiga. Aqui no estado de Pernambuco, pode. No estado do Espírito Santo, pode, que já fizeram. E na Paraíba não pode. Então, a lei da Paraíba é diferente da do Brasil como um todo. Ida, eu quero agradecer demais sua presença aqui no nosso programa. Vamos deixar aberto o convite para em 2022 a gente estar aqui, você estar aqui conosco, para a gente falar um pouco mais, com um pouco mais de tempo, sobre a luta constante dos professores, né? Que não para, né? Que não para. O tempo vai passando, muda governante, entra, sai, e as práticas são quase as mesmas, né? Sim, a gente não vê muita mudança, não. Às vezes, assim, a não ser, tem casos que a gente fica surpreso. Exemplo de Araçagi, né? Eu tenho aqui que falar, porque o que é bom a gente não pode deixar, né? Com certeza. Araçagi está surpreendendo. Araçagi é uma ilha no oceano, né? Então, e Araçagi está surpreendendo demais a administração da prefeita Josilda, e eu espero que ela continue assim, entendeu? Para dar exemplo para os outros, né? Inclusive, foi agora, né, premiada como a prefeita do ano, né? Isso. Isso aí é muito bacana, a gente só tem a agradecer e a crescer com isso, né? E que os outros prefeitos imitem a prefeita Josilda, né? Com a humildade que ela tem, seja humilde, seja do povo, né? Tem um compromisso com as cidades, tenha compromisso com o povo que lhe elegeu, que lhe colocou naquele poder. Verdade. No mais, Michele, eu é que agradeço a você, viu? Desejando já a você um Natal, viu, de luz para você e para a sua família, para todos também. que fazem aqui a TV Mídia, né? Que Deus nos abençoe a todo o povo, a todo o nosso povo, que essa doença desapareça do mapa, né? E que a gente, o ano que vem, possa estar vivos e saudáveis para estarmos na nossa batalha no dia a dia. No mais, deixar um abraço também para todos, né, do Sindiserve que acreditam no nosso trabalho, que não são todos, viu, Michele? Tem muita gente que é contra sindicato, servidores públicos que são contra sindicato. Durante algum tempo foi feita campanha aí contra os sindicatos, né? Exatamente. Mas aí a gente está na luta. Os sindicatos são extremamente importantes, né, para as classes. E ai do servidor sem uma entidade que lhe represente. Pois é. A gente junto já não tem muita força, imagine um sozinho, não é?
Muito Quero obrigada. deixar um abraço, viu, Pois para não, todos deixa os aí. seus ouvintes. E foi muito bom estar com você Muito nesta bom manhã. estar com você aqui também. Seja sempre bem-vinda.